Boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui às quintas-feiras, ainda no sistema online, no Centro Espírita Casa do Caminho. E às sextas-feiras nós já voltamos, no horário de 15 horas, às palestras presenciais, né? Contamos com todas as pessoas que possam ir a essas palestras nesse horário, às sexta-feira, às 15 horas. E vamos rogar aqui aos bons espíritos da Casa do Caminho, ao Dr. Erma, aos dirigentes espirituais, aos nossos guias espirituais, que nos intuam a um estudo que nos leve a um crescimento, a um entendimento cada vez melhor da doutrina, e esse entendimento venha trazer um crescimento espiritual para cada um de nós, né? Então nós vamos hoje estudar sobre a parte terceira das leis morais, que é o capítulo 8 da Lei do Progresso, né? E vamos estudar o item civilização, né? São 5 perguntas e mais a nota do Kardec, e eu acrescentei uns estudos aqui da filosofia espírita, do espírito Miramês, e trouxe algumas outras situações. A questão de civilização, para nós ainda, no nível que nós estamos, nós ainda temos muita dificuldade, né? Nós ainda somos muito preconceituosos em relação às civilizações, porque cada país tem seu costume, né? São situações diferentes. Então, nós achamos muitas situações ainda muito estranhas, né? E achamos que a nossa civilização, a forma de nós pensarmos, é a que é mais adequada, mais correta. Por isso, nós ainda temos muitos atritos pelo mundo, né? Cada um pensa de um jeito e não respeitamos a forma qual as outras pessoas se comportam, né? Temos que entender, a doutrina espírita vem nos ensinando exatamente isso. Há um crescimento de cada um a seu tempo. Então, as civilizações, elas vão crescendo até um ponto que vai haver um entendimento e nós vamos chegar até espíritos puros, né? Começamos lá no simples ignorante, né? Já passamos pelo mundo primitivo, estamos no mundo de provas e expiações, onde o mal é o que predomina sobre o bem, né? Nós vemos aí as guerras, todas essas situações que passamos aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro, assim como todo o Brasil, e pelo mundo afora, né? Então, nós vamos aqui começar na questão 790. E Kardec pergunta: é um progresso a civilização, ou, como o entendem alguns filósofos, uma decadência da humanidade? Resposta: progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância
a madureza. Não é isso? É a lei do progresso. Nós vamos estudando, nós vamos compreendendo, nós vamos ganhando conhecimento, entendimento, para que possamos lidar melhor com a dificuldade dos nossos companheiros, dos nossos irmãos, independente de pátria, independente de qualquer localidade que nós estivermos. Então, isso ainda é um processo que vem de muito tempo. Nós estamos crescendo, né? É como eu falei, nós viemos de um mundo primitivo, né? Tivemos vários progressos, né? Várias leis que são mutáveis, porque são leis humanas e são adaptáveis a cada situação de cada período, né? Então nós vamos nos modificando em relação a isso. Na subpergunta A, Kardec pergunta: será racional condenar-se à civilização? A resposta: condenai antes os que dela abusam e não a obra de Deus, né? Então, se nós pegarmos agora, nesse momento, se a gente falar em questão de abuso, né, há pouco tempo, agora a gente viu aí, dentro do nosso país, sistemas de pessoas sendo forçadas à escravidão, de trabalho aí nas vinícolas, em outras áreas também, né? Então, vocês veem que essas pessoas que estão no topo que são pessoas que são consideradas, que têm, por terem bens materiais, terem uma condição financeira muito boa, são consideradas dentro da sociedade. Mas essas mesmas pessoas escravizam. No dia de hoje, nós estamos no século XX, 2023, e nós vimos isso aí em 2 semanas, 3 semanas, o quanto de abuso tem na criação da obra de Deus. E tudo isso vai se passar pela evolução de cada espírito que está aqui neste planeta. Nós vamos passar para um planeta de regeneração. As mudanças vão ocorrer, né? Então, a doutrina nos esclarece sobre tudo isso. Então, isso ainda são os vícios, é o nosso orgulho, o nosso egoísmo, e nós vemos isso por aqui, ainda nesse planeta. Tem mudado? Tem mudado muito, né? Temos brigado, lutados pela igualdade, né? Pela condição racial, pela opção sexual das pessoas. Tudo isso são evoluções que nós vamos tendo. Respeitar o nosso irmão, respeitar as decisões do nosso próximo, né? Então, nós temos que aprender com tudo isso, com todos esses ensinamentos, com tudo que estudamos, com tudo que nos faz crescer, né? E tirarmos esses abusos que ainda é uma falta de consciência, né, de cada um, né? Quanta coisa que eu olho para trás, que eu fazia, que não faço mais,
que não tenho mais aquelas ideias. Né? E isso ocorre com todos nós. É o estudo, é o avanço. Né? Então, assim, essa questão, como relacionou aqui na subpergunta A, sobre o abuso, a gente pode perceber isso, porque nós evoluímos muito na área tecnológica. A área tecnológica tem de uma evolução muito grande, mas a moral ainda não avançou o suficiente como se avançou na área da tecnologia. Né? E hoje o que nós utilizamos aqui no Brasil, que achamos que é uma tecnologia de ponta e tudo, não é. Você pega nos Estados Unidos, pega na Coreia, pega em outros locais do mundo, você vê condições tecnológicas extremamente desenvolvidas. Né? Então, assim, o que nos falta é a gente ter esse equilíbrio entre o intelectual fazer para o desenvolvimento moral, para nos ajudarmos a nos desenvolver. Né? E não termos mais essa condição que nós estamos vendo aí na televisão, nos noticiários, de pessoas ainda em regime de escravidão. Em século XXI, 2023, nós ainda estamos vendo isso aqui no Brasil. Né? E o Miramês ele traz o seguinte em relação a 790. Nos primórdios da civilização, há quase 4.000 anos, Moisés manda pela dureza dos corações dos homens, por eles não entenderem de outra forma, aplicar a justiça nos perseguidores e apedrejar as mulheres adúlteras, além de outras coisas mais que a civilização fez desaparecer das tábuas da lei moderna e cristã. Depois veio Jesus, dando cumprimento à lei do amor, né? Quer dizer, a questão da moral. Né? Como Lucas anotou no capítulo 6, versículo 27. Digo-vos, porém, a vós, outros, que ouvis, amai aos vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Isso é fruto do esforço de toda a humanidade no aperfeiçoamento espiritual. Né? Então, isso é para a gente ver o quanto nós estamos crescendo lentamente, mas estamos tendo um desenvolvimento, um crescimento em relação a essas coisas. 791. Apurar-se-á algum dia a civilização, de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido. Né? Então, tudo que nós produzimos de mal, vai existir algum dia que vai cessar? Os espíritos dizem que sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. Né? Então, nós temos que ter esse equilíbrio, que o desenvolvimento intelectual faça com que nós possamos avançar nessa questão moral. Porque cada um de nós, não existe uma exceção, temos dificuldades na vida.
todos nós temos dificuldades, cada um com o seu tipo de dificuldade, independente se a pessoa tem ou não uma condição financeira. A dificuldade existe, né? Para que venhamos a aprender com as dificuldades, termos crescimento, né? Com a dor. A dor, ela nos machuca, a gente nos sente, mas não é para que nós fiquemos em sofrimento, é para que nós avancemos, paremos e possamos ter um entendimento que aquilo que está ali é para que possamos avançar, aprender coisas que nós ainda não tínhamos aprendido. E com isso, nós vamos tendo uma evolução espiritual, né? Então, é importante que a gente tenha essa ideia. A doutrina nos traz isso. E um outro entendimento que nós temos que ter em mente é que nós somos espíritos imortais e trazemos hábitos de outras encarnações, né? Então, hoje eu nasci no Brasil, mas em outras encarnações, aonde eu nasci, aonde cada um nasceu, né? Em cada encarnação, quais foram as experiências em outros países que cada um teve, né? Então, essas coisas, elas vão chegar um dia que elas vão cessar com a questão moral, né? Então, assim, nós vamos tendo um aprendizado de uma forma muito geral para que a gente possa evoluir, para que a gente possa ter um entendimento de civilizações diferentes. Eu escutei uma palestra, né, e a pessoa que deu a palestra, ela falou que uma amiga que é antropóloga, ela colocou uma situação muito interessante. Botou a questão de duas mães com seus filhos numa ilha deserta. Uma brasileira, né, o exemplo que ela deu, e uma indiana. E a necessidade das pessoas se alimentarem, né? Uma ilha deserta e tudo mais. Quando, de repente, aparece uma vaca, né? Para a mãe brasileira, ela olha aquilo como uma fonte de alimento. Para a mãe indiana, é um animal sagrado, assim como os nossos pets, né? Nosso cachorro, nosso gato, esses animais que nós temos de estimação. Então, quer dizer, cada um tem um comportamento completamente diferente. Imagine se fosse não a mãe indiana, mas sim de países que comem, por exemplo, um cachorro, né? Tem locais que fazem isso. Como essa mãe brasileira iria sentir, não é? Então, assim, cada local tem um costume diferente. E a gente tem que ter o respeito pelos costumes de cada local. Nós temos que levar o desenvolvimento a todo mundo, né? É para isso que nós estamos aqui, para termos um aprendizado, né?
e não desrespeitar e não sermos pessoas que menosprezem essas questões que para nós podem ser pequenas, mas para o outro não é. Então nós temos que olhar, a nos ajudar, né? É isso que é o importante da civilização. O crescimento da civilização depende de uma ajuda mútua, né? E Miramês coloca aqui, a civilização tem feito muito mal à sociedade, por faltar-lhe o amparo moral, É de se notar que uma nação só se interesse muito pela outra quando essa outra tem algo, que tem alguma coisa para oferecer, né? A questão do interesse. É como diz Jesus: se amais aqueles que vos amam, o que fazeis de especial? Isso está em João 5,47. Ele continua: o que devemos fazer para a nossa evolução é amar aqueles que nos odeiam e caluniam. Estamos todos caminhando para a felicidade, mas isso tem um preço para cada criatura, e esse preço é a dor em todas as suas faixas de ação, né? A dor do crescimento, né? Da gente largar os nossos vícios, as nossas tentações, que hoje, com o avanço tecnológico, que no tempo que eu era criança não existia esse apelo, mas hoje o apelo é muito grande em relação a tudo isso, né? Então, que a gente possa parar e pensar que a gente tem que nos amar. Foi isso que Jesus veio trazer, né? Nós tivemos períodos de Moisés, Jesus, depois viemos com a doutrina espírita, esclarecendo, nos trazendo muitas oportunidades de crescimento. Então, que a gente possa verdadeiramente estudar a doutrina para o nosso crescimento, colocar em prática tudo aquilo que estudamos, tudo aquilo que esclarece a todos nós. É difícil, nós temos vícios, nós crescemos com muitos pensamentos equivocados, mas nós temos que ter a mente aberta, deixar que outros pensamentos entrem nas nossas mentes e analisarmos o que é bom e o que é ruim, né? E como base, Jesus, né? Então, nós temos um referencial, né, seguro para seguirmos na nossa vida espiritual enquanto encarnado. 792. Por que não efetua a civilização imediatamente todo o bem que poderia produzir? Porque os homens ainda não estão aptos nem dispostos a alcançá-lo, né? Pela resposta nós podemos ver aqui, nós ainda estamos muito acostumados a uma série de hábitos, uma série de vícios que nos seguram ainda abrirmos mão, vamos dizer assim, da nossa vida em prol dos nossos irmãos, com o conhecimento que nós temos, né? Nós temos vários exemplos, Dr. Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Irmã Dulce, né? Que hoje não é considerada Irmã Dulce,
Santa Dor. Agora eu esqueci o termo que é utilizado, né? Já que ela foi canonizada, né? A Madre Teresa de Calcutá, enfim, abriram mão da sua vida pessoal em prol da sociedade, né? Da ajuda à civilização, né? Então isso é importante, esses exemplos que tem sempre, em todo o tempo, ao nosso lado para o nosso crescimento. Miramês fala o seguinte: o aperfeiçoamento das criaturas é lento, que se reajusta como condicionamento espiritual em experiências de passo a passo, né? Cada um no seu tempo. Já falamos muitas vezes que Deus colocou, por amor, no centro da vida de cada espírito, dons eternos, todos iguais, e esses dons se despertam nos espíritos lentamente, pela força do tempo. À medida que o homem cresce, eles vão e se irradiam, de forma que o ambiente da alma faz lembrar o ambiente de Deus, seu Criador. Né? Não é isso que acontece? Chico Xavier não nasceu Chico Xavier. Ele passou várias encarnações a chegar a esse ponto. Dr. Bezerra de Menezes, Madre Teresa de Calcutá e tantos outros espíritos, né? Então a gente tem que ter essa ideia, né, de que nós vamos caminhando com o tempo e chegamos lá, né? Então, mas que a gente não esmoreça no meio do caminho com as dificuldades que são inerentes do mundo que vivemos. É a questão A, 792A. Não será também porque, criando novas necessidades, suscita paixões novas? Isso nós vemos claramente com a questão da internet nos dias de hoje, né? Com essas influencers da vida, falando um monte de besteiras, influenciando a juventude a caminhos totalmente equivocados, né? Então, isso é uma coisa, como a resposta é dada aqui pelos espíritos, né? E ainda porque não progridem simultaneamente todas as faculdades do espírito. Tempo é preciso para tudo, né? Então nós vamos ter um tempo para esse crescimento. De uma civilização incompleta, não podeis esperar frutos perfeitos, né? Então nós estamos ainda muito incompletos em relação a esse crescimento espiritual. Nós vamos levar tempo. Já passamos aí mais de 2000 anos da vinda do Cristo. Tivemos a doutrina espírita, né? E as coisas vão sendo esclarecidas a cada momento e nós vamos crescendo lentamente, mas sempre caminhando. A lei é de progresso. E eu trago aqui também de Miramês, ele fala o seguinte: as faculdades do espírito. Desculpa, tem a questão A. Não, desculpa. Miramês. As faculdades do espírito desabrocham lentamente dentro da lei do progresso. Se pudesse ser de outra forma, Deus não deixaria assim acontecer. Isso ocorre em todos os mundos habitados por espíritos encarnados e mesmo desencarnados. Quer dizer, a gente cresce tanto no mundo dos encarnados como
no mundo dos desencarnados. Eles todos obedecem à lei do progresso, que garantem a elevação de toda a casa de Deus. 793, última questão. Por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? Resposta: reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral, né? Então, todo esse desenvolvimento que nós temos tecnológico, que nos ajudam, isso daí é importantíssimo, mas nós vamos reconhecer, né, quando essa civilização ficar completa, é pelo desenvolvimento moral, né? E ele continua aqui: credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções, porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram, e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então sereis apenas povos esclarecidos, que hão percorrer a primeira fase da civilização, né? Eu acho que aqui está bem claro isso, né? Para que a gente possa ter esse entendimento. Então, isso vai depender do nosso desenvolvimento moral, e não apenas do tecnológico. Miramês fala o seguinte: uma civilização completa somente podemos reconhecê-la quando apresenta duas forças em harmonia: o desenvolvimento moral e o intelectual. A civilização que se educa nesses dois aspectos faz desaparecer do seio as paixões inferiores que obscurecem todos os sentimentos da humanidade. Aqui nós temos uma nota de Kardec que ele dá uma explicação muito boa, né, em relação a tudo isso. A civilização, como todas as coisas, apresenta graduações diversas. Uma civilização incompleta é um estado transitório que gera males especiais, desconhecidos do homem no estado primitivo. Nem por isso, entretanto, constitui menos um progresso natural, necessário, que traz consigo o remédio para o mal que causa. À medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar algum dos males que gerou, males que desaparecerão todos com o progresso moral. A gente pode olhar lá no início, como eu falei, da questão da mulher adúltera, né? De apedrejá-la. De duas nações que tenham chegado ao ápice da escala social, somente pode considerar-se a mais civilizada, na legítima acepção do termo, aquela onde existe menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho, onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais, onde a inteligência se puder desenvolver com maior liberdade, onde haja mais bondade, boa-fé, benevolência
e generosidade recíprocas, onde menos enraizados se mostrem os preconceitos de castas e de nascimento. Por isso que tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor ao próximo, onde as leis nenhum privilégio consagrem e sejam as mesmas assim para o último, para o primeiro, onde com menos parcialidade se exerça a justiça, onde o fraco encontre sempre amparo contra o forte, onde a vida do homem, suas crenças, suas opiniões sejam melhoramento respeitadas, onde exista menor número de desgraçados, enfim, onde todo homem de boa vontade esteja certo de lhe não faltar o necessário, né? A gente vê tanta gente esbanjando tanta coisa, né? E tantas pessoas passando fome, né? E aqui eu trago uma parte aqui do Miramês, que ele fala o seguinte: todos os ensinamentos do Evangelho são de origem divina, que fazem entender a mensagem de Deus em todas as faixas evolutivas da Terra e dos planos espirituais. A Galileia e a descendência de Davi estão, pois, na intimidade das consciências. Jesus é o despertador cósmico das consciências das almas para que o Cristo nasça no coração de cada um. O Cristo volta, mas desta vez no mundo interno das criaturas. Quer dizer, a gente tem que ter o Cristo dentro de nós, né? Não de uma vez para todos, mas na graduação da escala a que pertença a alma. Jesus é um instrumento do preparo divino e humano de todos os povos, né? E aqui eu vou trazer duas coisinhas aqui muito interessantes. Uma foi um estudo de um rapaz, né, que ele pegou umas crianças num determinado local, né, se eu não me engano, na África, e falou que quem corresse primeiro, chegasse primeiro, ganharia lá uma caixa de bombom. E quando ele falou para começar, para iniciarem a correr, né, as crianças deram a mão e todas chegaram juntas, né? E aí ele queria saber o que eles tinham feito, por que todos foram juntos, né? E isso eles têm uma explicação, né? Eles falaram que aquilo era Ubuntu. O que significa isso? A palavra Ubuntu tem origem nos idiomas Zulu, e tem um outro aqui que eu não sei pronunciar, é XHOSA, que é do sul do continente africano, e tem como significado a humanidade para todos. Porque os garotos falavam o seguinte: como eles seriam felizes se apenas um ganhasse? E os outros? Ficariam sem ganhar nada? Como eles conseguiriam ser felizes vendo os outros não terem nenhum ganho? E eu trago aqui de Peter Kropotkin. Ele é russo, tá? É um revolucionário russo que nasceu em 1842, desencarnou em 1921, e ele é fundador dos movimentos anarquistas russo e inglês, e nasceu em Moscou. E ele fala uma coisa aqui que eu achei muito pertinente para todos nós.
A competição é a lei da selva, mas a cooperação é a lei da civilização. É o que nós esperamos, né? Que cada um possa cooperar um com o outro, né? Para que a gente possa fazer a civilização crescer, né? Tá? Muito obrigado por terem escutado a palestra e que as palavras que são trazidas aqui, né, do Livro dos Espíritos, Miramês e esses outros 2 exemplos, tragam esclarecimento, amadurecimento para cada um de nós. Que assim seja e que Deus nos ampare. Graças a Deus.